Tempo é seu. Tá bom, boa noite, irmãs. E Boa noite. o tema, né, como vocês viram no convite, é confiar no Senhor. Dentro desse tema, nós temos diversos tópicos a serem discutidos, né? É uma abundância, né, de tópicos sobre esse tema, mas hoje a gente vai focar em algumas coisas, né, relacionadas à nossa vida e também de acordo com alguns discursos que eu estudei, como do profeta atual, Elder Oaks, tem um discurso muito bom dele que se chama Confia no Senhor, e também alguns outros discursos e escrituras que eu estudei. Mas agora eu gostaria de começar é, com uma pergunta, né? Não precisam todas me responder, mas eu gostaria que vocês ponderassem sobre e eu gostaria também que pelo menos uma brevemente expressasse uma resposta, né? Então, em quais situações da vida é mais difícil confiar em Deus? Em quais situações da vida é mais difícil confiar no Senhor? Nas dificuldades. Sim, Uhum. mas existem diversas dificuldades. Então, para você, foi que falou, a irmã Germânia? Sim, foi eu. Para você, em particular, qual foi o momento mais difícil até o dia de hoje para você confiar em Deus? Olha, eu acho que exercer fé quando vem uma aprovação, entendeu? Esse para mim foi difícil. Sim, Exercer fé onde você não vê, entende? Sabe, no sim, escuro é isso. muito bom. Mais alguém gostaria de compartilhar? Quer falar alguma coisa? Alguém? A, a outra pergunta é: por que às vezes nós temos dificuldade de confiar mais em Deus do que em nosso próprio entendimento? Porque o nosso entendimento, né, não é baseado somente nas coisas que nós lemos, que nós aprendemos na escola ou nas reuniões dominicais da igreja, mas o nosso entendimento é sobre tudo aquilo que está diante dos nossos olhos carnais e que muitas vezes os nossos olhos espirituais eles não enxergam, eles não conseguem ver, né? Além do que aquilo que está acontecendo, daquilo que estamos vivendo, das circunstâncias que nos rodeiam, né? Então, acho que é muito difícil, às vezes, para nós, por sermos imperfeitos, né? Às vezes, depositar a nossa confiança de forma perfeita no Senhor. E nunca vai ser perfeita, né? Mas é, confiar sem questionar, né? É muito complicado. Alguém quer comentar, irmã Lígia? Sobre. ah, Essa segunda pergunta, porque às vezes nós temos dificuldade de confiar mais em Deus do que em nosso próprio entendimento. Porque muitas vezes nós pensamos da maneira humana, né? Pensamos como lado humano, né? Do lado que a gente vê as coisas. Mas da maneira do Senhor já é uma coisa, já é diferente, né? Da maneira dele. Ele nos inspira, ele nos inspira. E eu creio que é aí que está a parte que nos faz aproximarmos mais do Senhor e podemos entender melhor a vontade dele, né? A vontade dele. Porque algumas vezes a gente pensa que as coisas têm que ser à nossa maneira, ao nosso tempo, em vez de pensar que. Aí, mas acabamos confiando no Senhor porque a gente vê que as coisas estão caminhando de uma maneira completamente diferente daquilo que a gente estava esperando. Exato. Você tocou em um ponto muito interessante, né? Onde eu gostaria de chegar. Na minha vida, por exemplo, nesses últimos tempos, eu tenho visto, né, que por mais que eu me esforce para confiar em Deus, né, muitas coisas têm acontecido diferente do que eu esperava. E no meu entendimento, estava tudo indo bem em Sião. Mas o Senhor, ele mostra que as coisas elas podem até ser boas, mas existem ótimas e excelentes também, né? E esperar no tempo também do Senhor exige extrema confiança, porque a gente não tem compreensão de quando seja o tempo do Senhor em nossas vidas, né? De quando aquela bênção, aquela promessa vai acontecer. Mas a gente tem que esperar, né? Fazendo com que ele prevaleça todos os dias e exercendo diariamente as coisas simples, oração diária, né? Servindo no templo, servindo na igreja e tudo mais. Eu vi que Isabela, uma irmã a queria Silvia falar. levantou a mão, já. Silvia, Irmã Silvia Silvia, está em um mute. Silvia está em um mute.
Está no mute, Silvia. Mute. O microfone. Yeah, Microphone, Ah, Silvia. Está em mute. pronto. Ok. I can unmute it. What's happening? I can unmute my thing. I don't know. Wow. Ok, estamos te That's escuchando. okay. Oh, okay, ahora sí. I keep clicking No, no estás bien. y no lo sacaba. Para mí personalmente, yo me he dado cuenta que hay veces uno, bueno, a mí me ha pasado mucho que pienso, es como lo que Ligia dijo, ¿no? Que las cosas del Señor son diferentes a lo que nosotros pensamos y muchas veces me ha pasado que uno quiere hacer su voluntad, que tal vez no me he humillado y entonces no le he querido preguntar al Señor cuál es su voluntad, porque si me dice lo contrario a lo que yo quiero hacer, pues no me conviene y no me gusta, entonces no Sí. lo he hecho. Y hasta cierto punto, el otro día estaba pensando, eso es orgullo. Cae uno en orgullo al hacer eso, porque no está siendo uno humilde en preguntarle al Señor su voluntad, no la nuestra. Exatamente. Muito obrigado. E isso exige muita humildade, como a irmã Silvia falou, né? E fazer com que o orgulho do homem natural ele vá para longe de nós, né? E é um exercício constante, porque às vezes é difícil a gente aceitar, né? O tempo do Senhor e aceitar a vontade do Senhor, como as coisas devem ser. Às vezes é muito difícil você também falar na oração que seja feita a tua vontade, dá um aperto no peito, né? E dependendo da situação que você esteja passando, né? Porque às vezes a vontade do Senhor possa ser totalmente contrária do que nós esperamos que aconteça. É, ainda mais quando envolve a nossa própria vida, a nossa saúde ou de nossos familiares, né, e amigos. É muito difícil falar assim, ó, Senhor, eu oro para que essa pessoa seja curada, para que as coisas possam acontecer da melhor forma, mas que seja feita a sua vontade. É muito difícil falar isso, porque você quer que a pessoa continue aqui, né, nessa terra, ao seu lado, se for seu filho, seus sobrinhos, seus pais, seus filhos. Então, enfim, seguindo aqui, o Elder Oaks, né, o presidente Oaks, ele compartilhou dois pontos interessantes que eu gostei, né, de quando nós nos deparamos com essas questões. Ele diz, primeiramente, lembrem-se de que Deus ama seus filhos e certamente fará o que for melhor para cada um de nós. Então, Deus, ele ama a cada uma de nós, a todos os teus filhos. E ele vai fazer o que for melhor para cada uma de vocês, para cada uma de nós. Segundo, lembrem-se deste conhecido ensinamento bíblico que está em Provérbios, né? Na verdade, é uma escritura muito conhecida na igreja também, né? Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, se nós buscarmos reconhecê-lo em todas as coisas que fizemos, todos os dias de nossa vida, ele vai endireitar o nosso caminho. Ele vai endireitar, né, a nossa vida para que a gente chegue no destino final um dia, que é o reino celestial, né? E o outro ponto é confia no Senhor de todo o coração. E confiar no Senhor de todo o coração inclui de todo o coração, poder, mente e força. Então que tudo, né, esteja focado de que a vontade do Senhor possa prevalecer em nossas vidas. E o nosso entendimento, por melhor que ele possa ser, que a gente não se apegue nisso, ainda mais em momentos de aflição, né? Porque às vezes vai nos cegar e vai endurecer o nosso coração com relação à vontade do Senhor em nossas vidas. Faz sentido, irmã Lígia? Faz bastante Deixa- sentido. Faz sentido. Ô, Isabela, só me repete bem aí onde que tu disse que está a escritura, em Provérbios 6? Aham, Provérbios, peraí, deixa eu abrir de novo aqui. É Provérbios 3, capítulo É 3, 3, eu pensei 6, mas não tá aí. versículos 5 ao 6.
Tá certo, no que eu estava olhando aqui, eu digo, mas não é aí essa escritura, será que eu Sim, entendi errado? Olha só, eu tenho uma vez para falar aí, uma sim, coisa. Quando nós estamos na carne, né? Somos criaturas carnais e espirituais ao mesmo tempo. Então, quando às vezes os nossos pais, a gente pede uma coisa para os nossos pais e os nossos pais não dá, né? E tem coisas, né? Tem coisas que nossos pais sabem que nós não merecemos naquele momento, ou então não é pra gente pela idade, tem várias coisas assim. A gente aceita numa boa quando o pai diz que não? Não. Não, né? A gente não aceita numa boa. E aí, assim, as coisas de Deus, quando você estava falando aí que a gente tem que pedir para ele para fazer a vontade dele, mas no fundo a gente realmente não quer fazer a nossa vontade. Igual quando a gente pede a coisa para a mãe ou para o pai, a gente sempre espera e quer que o pai faça aquilo que a gente quer, né? Não que eles vão fazer o que eles querem, e sim o que a gente quer. Então, isso fica difícil realmente, mas, assim, quando a gente confia no nosso Criador e a gente é inteiramente com Ele, né, em todos os sentidos, obedece, quando a gente é um bom filho, não tem bênçãos quitada, né? Todas as coisas que é da vontade dele, a gente recebe até porque a gente aprende a ser grato pelo que ele nos dá. Então, a gente vê a mão dele em todas as coisas. Só isso. muito obrigada, irmã Germânia. Gostei bastante, da analogia que você fez, né? E também desse conhecimento. Outra coisa, né? O Elder Oaks, né? O presidente Oaks, ele também compartilhou um trecho, né? De Nefe, quando ele estava falando com Deus sobre as fraquezas dele, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Diz assim: de modo semelhante, Nefe concluiu seu grandioso salmo com essas palavras, em 2 Nefe 4, versículo 34. Ó Senhor, confiei em ti e em ti confiarei sempre. Não porei minha confiança no braço de carne. É o mesmo que a gente tem que fazer, né? Eu creio que todas nós, né, até o momento presente, todos nós confiamos no Senhor até aqui. E temos que continuar confiando sempre, não só até que essa jornada mortal ela termine, mas além dessa vida também, porque ainda vamos ser testados e provados, né? Também no milênio, no finalzinho, né? Então a gente tem que permanecer firme, né? Com o nosso testemunho e a nossa confiança no Senhor e no plano que nós recebemos, né? Que nós fazemos parte, escolhemos apoiar. Ah, eu estava pensando sobre qual direção eu iria tomar, né, nessa mensagem de hoje. E daí eu fiquei ponderando, né, sobre personagens das Escrituras que nós já estudamos até nesses últimos anos, e uma que foi mencionada em umas duas aulas anteriores aqui, foi Ana. Então, Ana, mãe de Samuel. Ana era estéril. E ela, por muitos anos, clamou ao Senhor para que ele pudesse abençoá-la, para que ela concebesse uma vida, né, dentro dela, para que ela pudesse gerar um filho. E daí ela decidiu que o filho que ela tivesse, né, ao receber essa bênção, ele seria consagrado ao Senhor. E assim foi Samuel. E depois, no futuro, ele se tornou profeta. Mas a história de Ana e Samuel, né, de Ana, dessa mulher tão valorosa que perseverou, mas que confiou com todo o seu coração no Senhor, está no capítulo 1 e no capítulo 2 de 1 Samuel. E daí eu gostaria de ler com vocês. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. São poucos versículos que eu gostaria de ler, mas eu preciso de ajuda. Quem pode abrir em 1 Samuel, capítulo 1, por favor? Peraí, Primeiro eu tô Samuel. indo lá. Póngale en primer Samuel, Liz o Silvia. Primero Samuel. Primeiro Samuel quanto? Capítulo 1. Capítulo 1. Eu posso ler esse. Peraí, eu tô chegando lá. Aí Primeiro eu vou só Samuel dividir. 1. Capítulo 1, o versículo, tem versículo ou todo? Aí você pode ler, irmã Germânia, do versículo do 1 até o John, 5. can I borrow your phone for a second? Pode começar a ler? Pode. Houve um homem de Ramataian Zofim, de Zamataia Zofim, da Un montanha de momentito, Efraim. Germán, un momentinho. Ok. Silvia, Oh, Samuel 1:1. Samuel 1:1, ¿ok? Desculpa, Germán, para Tá poder bom. acompanhar. Vamos lá. Pode começar? Uhum. pode. Então aqui diz assim: houve um homem de Samaitã Zofim,
da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Elieu, é isso, filho de Tou, filho de Zuf e Efrateu. Família. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano e adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os seus sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, portanto, ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Obrigada, irmã Germânia. Então, o Agora, Senhor tinha cerrado o ventre dela? Foi Ventre Deus? dela. sim, às vezes o Senhor, né, ele também nos permite passar por situações para que a gente também sirva como um testemunho vivo dos teus milagres, né? E assim aconteceu também na época de Jesus. Muitos milagres foram feitos com pessoas que até nasceram com problema, né? Já nasceram cegos, já nasceram paraplégicos e outras coisas mais. Mas o Senhor permitiu que os seus milagres acontecessem, né? Com essas pessoas, para que servisse de testemunho para todos que existiam e todos que viriam depois. E assim foi com Ana. Eu Isabel, vou, continu eu vou continuar aqui do 6 ao 10. Isabel, Oi, posso acrescentar? pode, minha aluna. Então, é que eu entendo também, a Ana, que muitas vezes a gente não tem assim, essa mente tão espiritual para entender algumas coisas, mas eu entendo assim, é uma forma também da Ana desenvolver a fé dela em Deus. Ela precisou exercer bastante fé e amor para alcançar o objetivo dela. E muitas vezes a gente é colocado em uma situação porque aquilo ali é para o nosso crescimento. É uma forma da gente se aproximar de Deus e o milagre acontecer em nós, que vai fortalecer a outras pessoas também. Exatamente. Eu também gostei desse seu ponto. Por exemplo, na minha bênção patriarcal, diz que tudo o que eu desejar, né, nessa terra será alcançado através da minha fé. Então, a fé sem obras é morta em si mesma, né? Então, precisamos ter a fé e as obras para que as coisas aconteçam. Então, Isabela, deixa eu colocar rapidinho, que você falou de uma experiência aí. Na minha bênção patriarcal, fala que o Senhor, ele abençoa todos os meus ossos, ele abençoa todos os meus ossos. E aí, uma vez eu fiz um exame, esse é o exame que faz, tal, e aí a médica falou assim, olha, acho que eu vou ter que ter algo aqui na sua trompa aqui e eu vou precisar antecipar a sua menopausa. Aí eu fiquei assim, naquele primeiro momento, assim, ficou negro, assim, as nuvens ficaram negras no meu pensamento, assim, naquela hora eu nem lembrava do meu patriarcal, nem nada. Eu fiquei abalada, assim, tudo. Aí quando passou aquele momento, assim, que eu fui respirar, aí eu falei assim, espera um pouquinho, mas o Senhor me deixou uma promessa patriarcal, ah, não, vai dar certo. Ela falou assim, então espera 3 meses para você fazer de novo. Se aumentar, a gente faz esse aí. Aí eu fiquei tão assim, confiante, que com 2 meses eu fiz logo o resultado, né? Fez outro exame. E aí a médica olhou lá assim e falou assim: olha, eu não estou vendo nada, não tem pequeno nem grande aqui. Então, quer dizer, eu falei, a bênção patriarcal, a bênção é conforme a fé da gente, a confiança nele, né? Eu confiei muito, falei, não, o senhor prometeu, como é que esse negócio vai dar aqui? Não vai dar nada. E aí eu fiz com 2 meses e não tinha nada. A médica nem entendeu. uau, é uma experiência muito espiritual e maravilhosa, né? Porque realmente o que você falou, né? O Senhor, ele nos faz muitas promessas, né? Principalmente por meio da bênção patriarcal, nós temos como uma escritura pessoal, mas as coisas só acontecem diante da nossa fé, né? É igual com Lei, né, e a Liarona, só funcionava de acordo com a fé deles para que direcionasse eles no caminho. Retornando aqui à história de Ana, obrigada, irmã Luna. Eu vou ler dos versículos de 6 a 10.
e a sua rival excessivamente a irritava, né? A outra esposa do marido de Ana, Penina. Penina, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha fechado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Sempre que ela subia à casa do Senhor, a outra assim a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quem pode continuar do 11 ao 15? Posso ler? E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentais para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalha. Ia cortar a cabelo, né? E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte bebi, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Esse- Muito bonito, né? Essa parte. Muito bonita. Então ela E estava orando fervorosamente ao Senhor. E ela estava falando para o Senhor que esse filho ela daria para ele. Seria para o Senhor, né? Para a glória do Senhor, né? Ela exatamente. realmente, ela não foi egoísta de pensar nela. Ela pensou, ela queria ter um filho e realmente oferecer ao Senhor, né? Olá, Posso Belém. falar um pouquinho? Sim, Além dela ser abençoada, o Senhor abrir a madre dela e ela ser honesta com ela perante o Senhor, né? Ela dedicar o filho e ele foi servir ao Senhor. O Senhor deu-lhe mais filhos, né? Exatamente, irmã Ivete. Vamos chegar nessa parte. Desculpa. Não, não foi nada. Mas a fé dela era extraordinária. E a confiança que ela depositou no É. Senhor, tanto quanto, né? Uhum. Porque ele fez com que ela não só tivesse um filho, mas que ela pudesse prosperar e ter mais, né? Então, foi uma bênção muito maravilhosa na vida dela. Eu vou continuar lendo aqui novamente. E fez um voto. Ah, não, peraí. E a irmã Lígia leu aqui? Ok. ele Não entrou. 16. tenhas, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque ela, Um momento, porque da multidão. Isabela, fala para Abelina, estamos em 1 Samuel 15. Primero 1 Samuel 15. Samuel 15. Gracias, 16. Isabel. Gracias. Desculpa, Disculpe. 16, 16. Ok, gracias, Isabela, gracias. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim, a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: Eu pedi ao Senhor. Então, logo depois, né, dela ter derramado mais uma vez a alma dela ao Senhor, ele abençoou ela, dessa vez, depois de tantos anos, com um filho, né? Eu quero, Agora, Isabel, desculpa, eu queria compartilhar um testemunho que quando eu me casei, meu esposo, ele não era membro da igreja. E eu fiquei grávida, fiquei embaraçada, né? E eu perdi na primeira, né? Eu tive né? Perdi a primeira, né? A primeira, como diz, Primeira perdi gestação. a primeira gestação. E com 2 meses e meio. E eu fiquei muito chateada, fiquei muito triste, né? E eu me lembro que o meu tio falou, irmão do meu pai, ele falou, enquanto o André
não se batizar na igreja, enquanto seu esposo não se batizar na igreja, vocês não vão ter filhos. Meu tio falou assim para mim, falei, nossa, como é que você fala isso, né? Enquanto seu esposo não se batizar, vocês não vão ter filhos. Depois de alguns meses, meu esposo se batizou. Foi uma coisa incrível. Foi um profeta para São Paulo, numa conferência. Depois da conferência, ele sentiu que aquele profeta era um homem de Deus. Ele se batizou no dia seguinte, sem receber palestra, sem nada. Ele se batizou. Em um ano do batismo dele, nasceu nosso filho Jorginho. Em um ano de batismo. Uau. E quem batizou ele foi meu pai e meu tio que batizou o André. Mas meu tio falou: enquanto o seu esposo não for batizado, vocês não vão ter filhos. Em um Wow. ano. Ai, não, Ele se meu batizou em Deus. março e o Jorginho nasceu em março do outro ano. Em um ano nasceu o Jorginho. Uau. Uau. Meu tio falou: você viu? Você viu? Um ano de batismo do André nasceu o Jorginho. Uhum. Em um ano e 2 anos de batismo, nós fomos selados no templo. Cada um. Cada cosa en su tiempo. Aham, aham. Mas meu tio falou assim forte para mim, eu fiquei com raiva. Falei, mas você fala isso? Você não vai ter filhos enquanto seu esposo não se batizar. Incrível, né? Sí. Desculpa, é isso que eu queria compartilhar, Isabela. Obrigada, irmã Lígia. Muito especial o seu testemunho. E agora alguém pode ler do 21 ao 25? 21 y 25. Sim. 21 até 25. Mas el pueblo tomó el botín, ¿sí? Não. Samuel 1, 21 a 25. Samuel 1, E 21 subiu, a 25. Eu vou ler. Pode Pode ler? ler, pode ler, Ivete. 1, 21, 25. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quanto for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor. A Siló era o menino ainda muito criança. Amolaram o novilho, imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Obrigada, irmã Ivete. E aqui diz, quando ela falou amarraram um novilho, né, e mataram um bezerro, né, então ela levou 3 bezerros e um desses bezerros foi sacrificado, né, para o Senhor. E Eli, né, lembrando, ele era o sacerdote maior e ele também era juiz do Velho Testamento, né, não tem muito sobre ele, só no livro de Samuel mesmo. Nos versículos 26 a 28 diz, e disse ela, ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor, e sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então, muito especial, e ao mesmo tempo não deve ter sido fácil para ela, né, entregar um filho tão pequeno que ela desejava tanto, né, mas ainda assim ela cumpriu com a parte dela. Então, isso mostra também que quando nós confiamos no Senhor, né, Ele também, ao mesmo tempo que nós depositamos a nossa confiança no Senhor e buscamos confiar por toda a vida, que é um dos grandes desafios para nós, Ele também confia em nós, e Ele confia em nós muito mesmo, a ponto de ter enviado Jesus Cristo à Terra, né, para descer abaixo de todas as coisas por cada um de nós. Então, quanto mais cumpridores da palavra nós formos perante o Senhor, né, como Ana foi, ela fez uma promessa ao Senhor, se você conceder a minha petição, eu irei, né, entregar essa criança ao Senhor.
para que ela siga o teu caminho e que possa ser um instrumento em suas mãos. Então, eu acredito, né? Palavras de Isabela, de que à medida que nós formos cumpridores da nossa palavra, tanto quanto o Senhor é com a gente, né? Ele vai confiar ainda mais. E quão abençoados nós seremos, né? A gente não imagina, né? As promessas e as bênçãos reservadas para nós, né? À medida que nós somos fiéis à nossa palavra, aos nossos convênios, né? A tudo quanto nós temos prometido fazer, né? Então, eu sei que o Senhor, ele vai realmente demonstrar em abundância o seu amor por nós, à medida que a gente também cumprir com a nossa palavra e ser dignos de confiança, né? É que essa mulher, Ana, ela foi uma mulher escolhida. Ana foi uma mulher escolhida. Ajá. Como todas nós aqui somos mulheres, filhas de Deus escolhidas. Não somos qualquer uma. Somos mulheres escolhidas para esta época da humanidade. Ana foi na época dela. Nós somos hoje, tá? Porque nós somos mães, somos filhas de Deus, Así es. somos servas de Deus, né? Então, nós somos mulheres escolhidas, nós temos que nos sentir privilegiadas, e aquilo que você falou, né, Isabela? É adquirir mais força espiritual, mais convicção, mais fé, né? Mais serviço, né? Então, tudo isso que fez a Ana alcançar o que ela tinha que alcançar, a missão dela. Ela teve que ter muita força, muita, né, muita fé no Senhor. E também ela prometeu de realmente entregar seu filho ao Senhor. Incrível, Sim. né? Grande mulher. E depois, é que agora vai ficar muito tarde se nós também formos ler o capítulo 2 até o versículo 21, mas depois estudem. Mas um Fala breve alguma parte importante. Quer falar alguma partezinha importante desse capítulo? pode ser. Então, só para resumir, esse capítulo é muito bonito porque Ana, ela vai cantar louvores ao Senhor. Então, os versículos, eles realmente são lindos. Então, vale a pena a gente ler, né? E ponderar sobre as palavras. No versículo 1 diz: Então orou Ana e disse: O meu É o coração. capítulo 2, né? Capítulo 2. 2, 2, 1. Abelina, Silvia, No hay capítulo santo 2. como, É. no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Não, não. Samuel 1. Não, Ah, ¿por qué? sí, ¿Por Samuel qué, 1, capítulo Isabela? 2. Primeiro Samuel. O Primeiro capítulo Perdón, Samuel primera 2. Samuel. Não, é 1 Samuel Sí. 2. Ah, desculpa, Primer- Abelina, desculpa, sorry, yeah. Primero Samuel. 2, tá 2. correto. Do You're right, capítulo Abelina, 1. sorry. You're Capítulo right. 1. Então orou Ana e Ahí está disse: O mejor. meu coração Ela tá lendo, exulta ao Isabela. Senhor, e o Ok. meu poder será exaltado no Senhor, e minha boca se alargou sobre os meus inimigos. Diva, ela tá lendo, Diva, ela vai ler agora o 2. Ela vai Não, ler. a irmã Diva já está lendo. A Abelina. Eu tô lendo, Diva, ela Lígia. começou, querida. Desculpa. Essa- Ela tinha começado. Eu interrompi ela, Mas ela estava errada. Mas Hã? calma, vai ter mais coisa para Tá ler. bom, ok, sorry. Deixa só. Peraí, gente. Deixa a irmã Diva ler novamente, por Ok, favor. lê aí novamente. Irmã Vai, Diva, Diva. peraí. Vai, secretária. Deixa eu ver aqui. Lê do versículo. Então vamos ler tudo. Porque todo mundo quer ler, então a gente vai ler tudo agora. Irmã Não, ela Diva, pode ler, não importa. Diva, que eu interrompi ele, sorry. Eu peraí, interrompi minhas ela, por amigas. isso. Ok. Com licença. Irmã No. Diva, pode ler dos versículos de 1 a 3, por favor? Ahí Sim. está. Orden. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, e o meu poder será exaltado no Senhor. E minha boca se alargou sobre os meus inimigos. Portanto, me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem ensaiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus do conhecimento, e por ele são as ações pesadas na balança. Que forte, não? Sí. Sim. Uau! É pesada a coisa, hein? A coisa tá É pesada. pesado! Sim. É Nossa pesado. Senhora. E Uau. eu gosto muito o versículo 2, por exemplo, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, né? Uau. Então, ele realmente é a nossa rocha. Tá assim, E bem é nele. categórico. Puf, na cabeça. Exato. Agora, irmã Abelina, ah, 4. pode ler o 4 até o 7. 4 a 6. 4 a 7.
Los arcos de los fuertes son quebrados y los débiles se ciñen de fortaleza. Los saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los hambrientos. Hasta la estéril da a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová da la muerte y él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Es bien fuerte y el evangelio es así, pero el Señor nos habla con firmeza y a la vez con amor. Y ahí sí que como nosotros tenemos que discernir y orar por cada una de nosotras para poder entender el evangelio y poder vivirlo, que es lo que debemos hacer, pero que a veces se nos complica un poco. Pero está lindo, esta clase está linda y estas escrituras, gracias, hermana. Muito bonito. Oh, de nada. E também, dos versículos de 7 até o 10, diz assim: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para os fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Nossa. Ah, vocês viram também nos versículos anteriores que falou, até estéril ele deu poder para que pudesse ter filhos, né? E ele fala até um número de filhos. E aqui podia ter filhos enfraquece, né, naquele momento. Indo para o final aqui, é bem interessante que diz assim que diz que Ana e o marido dela, Elcana, eles continuavam ainda a viajar até Siló, né, e adorar ao Senhor no templo. Todos os anos eles faziam isso. E ela também aproveitava para visitar Samuel, né, porque por mais que ela tenha consagrado ele a Deus, ainda assim ela queria, de certa forma, estar presente, né? E aqui diz, nos versículos 19 até o 21, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe levava. Quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Então, todos os anos faziam sacrifícios ao Senhor, e ela sempre fazia uma túnica para Samuel. E Eli abençoava Elcana e sua mulher, e dizia, o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. E o Senhor, ele visitou Ana, e ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e além do jovem Samuel, que crescia diante do Senhor. Então, ele abençoou ela com 6 filhos. Uau! Uau, não tinha nenhum antes, depois teve 6. Sim. Uau. Mas E foi ela também já era uma mulher de idade, né? Certamente. Não era uma mulher tão jovem assim, pelo que aparenta aqui das escrituras. Que já faziam anos que ela era casada com Elcana, né? Sabe quantos anos ela tinha? Quantos, Não, irmã Ivete? 89. Uau! 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 89 anos. Já pensou? 89 anos? Com a E barriga? o marido dela tinha 85. 85, Uau! 83, Uau! Obrigada, irmã Ivete. Muito, Esses né? detalhes são muito Imagina. interessantes. Uau! Interessantíssimo. Tanto ela quanto Sara, né? A esposa de Abraão, elas Sara, conceberam já em uma... Jovenzinhas, 88 anos. Nossa, Mas era outra época aquela, né? Vivia até 700 anos? 700? Viviam. Até todos. Com essa idade, era jovem. Era jovem, exatamente. Era como Era se fosse jovem. 15 anos, né? Como se fosse. Uau! Aham. No, I think there was somebody that got pregnant lately. Like, I don't know if it was on her 50s or something. So Não, o meu filho, ele é obstetra, né? Ele já teve, uma mulher de 58 anos teve bebê. Uau! 58. Ele fez o 58? parto. Ele fez o parto. 58. 58. Uau! Uau! Aham. 58 anos. Mas também Aí quando o povo vê, verdade. Não vai quando o ter povo muito vê tempo, hoje em né? dia, todo mundo diz assim, nossa, já teve filho velha, né? Imagina, comparado a essa idade, seria jovem. É. Verdade. Ha habido un caso de una abuelita que dio a luz para su hija, Ah, aí é diferente. de 68 años. No, de 58 años.
Le Mas hicieron, na Índia teve uma mulher de 60 e pouco anos que ficou grávida natural e teve a criança natural. ajá, sí. Mas, minhas amigas, eu só quero concluir aqui com uma parte também interessante das palavras do Elder Oaks, que diz assim: confiar no Senhor é um ensinamento conhecido e verdadeiro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, a gente sempre escuta muito, né, dos nossos líderes, confiar no Senhor, a importância disso e os passos que nós precisamos tomar, né, para fazer com que a nossa fé ela possa aumentar, né? Uhum. E aí, aqui também diz: esse foi o ensinamento de Joseph Smith, quando os primeiros santos sofreram graves perseguições e tiveram obstáculos aparentemente intransponíveis. Esse ainda é o melhor princípio que podemos aplicar quando nossos esforços para aprender ou nossas tentativas de encontrar consolo enfrentarem como obstáculos assuntos ainda não revelados ou não adotados como doutrina oficial da igreja, ou também ele se refere não só a assuntos, coisas que nós não temos a resposta, mas dificuldades da vida também que nós temos enfrentado, né? E que exige extrema confiança no Senhor. Então, é um assunto que ainda tem muito a ser explorado. A gente pode conversar mais em uma próxima mensagem, né? Mas eu quero prestar meu testemunho que na minha vida eu realmente sou muito, assim como todas nós, né? Mas realmente é, sou muito provada e testada pelo Senhor. O que muitas vezes acontece de modo muito simples, muito prático para a maioria das pessoas, para mim sempre tem vários obstáculos. E é incrível, né? Como eu tenho me esforçado a confiar no Senhor, né? Às vezes passo algumas noites meio deprimida, às vezes eu choro, como a Ana fez também, mas eu sou muito consolada por meio do Espírito do Senhor, por meio dos seus servos, os profetas atuais e antigos, né? E por meio das promessas que ele me fez. Então, eu sei que ele está comigo. E eu sei que se eu permitir que ele esteja presente na minha vida todos os dias, né? Não tenho o que temer, não tenho por que ficar com ansiedades ou tristeza, né? Porque o tempo do Senhor sempre chega, né? E eu só tenho que confiar que o que ele me prometeu está reservado. Se eu fizer a minha parte, não tenho por que ele não cumprir com a dele. Então, é esse meu testemunho e essa mensagem que eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amén. Amém.